Já está na nossa página do UOL essa informação. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, da Alerj, o deputado estadual Rodrigo Bacelar, do União Brasil, foi preso hoje pela PF, pela Polícia Federal. Foi durante a Operação Unha e Carne. De acordo com a PF, ele é suspeito de ter repassado informações sigilosas da Operação Zargum, que levou à prisão do então deputado estadual Tiago Raimundo dos Santos, conhecido como TH Joias. A reportagem está tentando contato com o deputado, ainda não conseguiu. Essa ação incluiu o cumprimento de um mandado de prisão preventiva, 8 mandados de busca e apreensão e um mandado de intimidação para aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. Todas as ordens foram expedidas pelo STF. Não pode vazar informação, né, Sakamoto? É, mais do que isso, Fabiola. Ó, o TH Joias estava sendo investigado por conta de relação com o Comando Vermelho, né? Relações promíscuas, né? Com o Comando Vermelho, de fazer parte, né, da organização, inclusive. E aí o que acontece? Ou seja, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro deu informações para alguém que era investigado por promiscuidade com o Comando Vermelho, né, numa operação, né, vazou informações com relação a isso, que poderia beneficiar essa pessoa. Gente, isso é muito grave. Isso é muito grave. Não é exatamente novidade, porque a gente sabe que a política no Rio de Janeiro, muitas vezes, ela anda, né, falando em promiscuidade, ela anda, né, nua de mão dada com o crime. Né? Então você tem muitas vezes a banda podre da polícia, a banda podre da política e o crime, seja ele de facções de narcotraficantes ou de milicianos, que ultimamente é quase a mesma coisa, né? Andando tudo junto. A própria morte da Marielle Franco a gente sempre lembra. Domingos Brazão, né, Tribunal de Contas do Estado, Chiquinho Brazão, deputado federal. Aí você tinha o quê? O chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro se juntando, contratando um matador de aluguel miliciano para matar uma vereadora. Então, esse esquema, ele se repete no Rio de Janeiro. À torta e direito. Você tem crime, política e polícia muitas vezes andando de mãos dadas. Né? E aí você atinge, nesse sentido, quem é um aliado do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Né? Não à toa, Fabiola, a gente vê, né, tanto político em tantos estados criar problema para a Polícia Federal poder fazer investigação na base. Porque quando a Polícia Federal tem liberdade constitucional para atuar na base, o que acontece? Ela pega. A notícia mais clicada aqui da nossa página é um assunto que a gente já trouxe, mas a gente não ouviu aqui a análise ainda do Josias, que é a prisão do presidente da Alerj. Quem traz a reportagem agora na nossa página é o Fábio Serapião, que é nosso colunista aqui. Ele e a Vitória Bechara, trazendo mais detalhes sobre o que aconteceu hoje no Rio de Janeiro. O deputado estadual Rodrigo Bacelar, do União Brasil, presidente da Alerj, foi preso pela Polícia Federal hoje. Ele é alvo de uma operação que apura o vazamento de informações sigilosas no âmbito da Operação Zargum, que levou à prisão do deputado estadual TH Joias em setembro. A PF está cumprindo mandados de busca e apreensão, além de um mandado de intimidação para cumprimento de medidas cautelares. Né? A gente está aguardando o posicionamento deles. Ele é aliado do governador Cláudio Castro, o Bacelar, e ele é cotado, inclusive, para disputar o governo do Rio em 2026. Ele foi eleito deputado estadual pelo Solidariedade em 2018 e reeleito em 2022 pelo PL, antes de migrar para o União Brasil no ano passado. Josias, qual é a gravidade dessa informação? Estamos falando do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. É grave por duas razões, Fabiola. A primeira razão é que nós estamos falando do presidente da Assembleia Legislativa do Rio, que vazou informações referentes à investigação de um parlamentar, esse Tiago Raimundo, conhecido como TH Joias, que está respondendo por vínculos com o Comando Vermelho. Então, é um infiltrado do Comando Vermelho, a facção criminosa, dentro do Legislativo do Rio de Janeiro. E o presidente da Assembleia favoreceu esse parlamentar com informações que deveriam ser tratadas com sigilo, porque envolve investigação policial.
Esse é o primeiro aspecto. Mostra a contaminação do crime organizado dentro do Legislativo do Rio de Janeiro. O segundo aspecto é que esses personagens, o presidente da Assembleia, o tal deputado TH Joias, eles integram o grupo político vinculado ao governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, que até anteontem estava defendendo como única solução viável no combate ao crime organizado aquelas incursões que foram feitas nos complexos do Alemão e da Penha, que resultaram na morte de, primeiro, 121 pessoas, depois morreu mais um policial, o número de mortes subiu para 122 pessoas. Mostra que se você fizer só isso, não resolve o problema, porque o crime também está no legislativo, o crime está em organizações governamentais, em repartições do governo, né? E foi necessário, para que isso daqui viesse à tona, que a Polícia Federal entrasse em cena. Tivemos no início da semana a operação que desbaratou, ou que mostrou a profundidade do problema dos sonegadores ditos contumazes, ou seja, profissionais da sonegação. Aí veio o caso da Refit. O governador do Rio de Janeiro tinha acionado a Procuradoria do Estado para liberar a refinaria de Manguinhos, porque tinha sido bloqueada lá atrás na Operação Carbono Oculto e, remando na contramaré da investigação, o governador Cláudio Castro conspirou contra os investigadores, pleiteando no judiciário a liberação da refinaria de Manguinhos, que não refina uma gota de óleo, uma gota de petróleo. Importa gasolina já refinada e finge refinar no Rio de Janeiro, enquanto sonega tributos. Agora verifica-se que aqui também foi necessário que a Polícia Federal entrasse em cena para mostrar que não basta invadir favelas, é preciso combater o crime pelo alto, inclusive nos escaninhos do Estado onde o crime está presente. E no Legislativo do Rio de Janeiro fica evidente agora, Fabiola, mais do que antes, já estava, agora mais evidente ainda, que o crime organizado está infiltrado no Legislativo. Então não basta, como o governador fazia crer há poucos dias, invadir favelas no Rio de Janeiro. É preciso que a Polícia Federal invada mesmo o Legislativo, é preciso que prenda, não vai ficar preso por muito tempo, mas é preciso submeter esses parlamentares, pelo menos ao constrangimento de um noticiário negativo, ainda que fugaz, ainda que temporário.